Coloca para mim Filipenses 3, 13 e 14. Hoje a gente vai refletir um pouquinho na mensagem a respeito de rompendo com o passado e avançando para o novo de Deus. Amém? Glória a Deus. Filipenses 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. E quem aqui, já desejou recomeçar? Quem aqui já desejou apagar um erro que cometeu? Desejou curar uma ferida antiga? Ou simplesmente querer viver um novo de Deus? Eu acredito que todos, não é verdade? Todos nós já desejamos recomeçar um dia. E a gente vai refletir sobre isso nessa noite, falando um pouquinho de Paulo. O apóstolo Paulo, que é um dos grandes exemplos de recomeço. Antes dele se tornar o apóstolo Paulo, que escreveu tantas cartas e livros, a maior parte aí do Novo Testamento foi escrito por ele, que hoje serve de doutrina, de ensinamento para nós, até hoje, Tudo aquilo que ele viveu como exemplo, que ele deixou como um legado de vida, hoje enriquece, as nossas vidas através da palavra de Deus, que foi usada por meio dele. E Paulo, antes dele se tornar o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja, E ele perseguia os cristãos. Ele não entendia, que verdadeiramente era o Jesus Cristo que estava ali, naquele tempo, que tinha chegado, tão prometido Messias tinha chegado, e ele perseguia a igreja, em nome de Deus, que ele achava que era, e ele perseguia a igreja. E no caminho de Damasco, o Senhor interrompe Paulo. E ele chama Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo, ele cai prostrado ao chão. E o Senhor se revela a ele naquele momento, que ele estava naquele caminho de Damasco. E ele fica cego por 3 dias. E quantas vezes, o Senhor precisa nos parar. Ele precisa nos interromper da saga que a gente está envolvido com alguma coisa, a gente está buscando, está desejando algo, e o Senhor nos breca. E Ele sabe nos fazer isso muito bem. Ele sabe em qual área mexer, Ele sabe em quais circunstâncias mover, para que a gente entenda o que Ele quer revelar a nós. E naquele momento que Saulo ele fica cego, por 3 dias, os olhos espirituais dele é abertos. E ali ele recebe essa missão que fez ele fazer tudo que a gente conhece, Há muitas outras coisas que a gente não tem nem conhecimento, mas o que eu quero que a gente pense um pouquinho é que Paulo ele precisou romper com o passado dele. Imagina se naquele momento que o Senhor se revela a ele fica ali 3 dias em jejum, em oração, cego, aí vem um profeta do Senhor, ora por ele, a visão dele é restaurada e ele é completamente transformado. Imagina se Paulo ficasse preso ao passado dele. Imagina se a condenação, a culpa, o remorso de tudo que ele fez, enganado, governasse a mente dele. A potência, que ele fala assim, ele é para mim um vaso escolhido. A potência que ele era na mão do Senhor, no momento que os olhos espirituais dele foram abertos, se ele tivesse ficado preso ao passado. Então, quando aqui a gente leu, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Então, eu quero que a gente entenda nessa noite que existe um chamado de Deus para nós. Dizendo assim, filho, filha, o teu passado não te define.
E essa é uma mensagem libertadora para o nosso coração. Porque o inimigo da nossa alma, ele quer nos colocar condenação, acusação. Ele quer nos ver paralisado, porque nós somos uma potência na mão de Deus. Quando os nossos olhos verdadeiramente são abertos, quando o chamado de Deus na nossa vida, ele é revelado ao nosso coração, a gente se move pelo Espírito Santo de Deus. Então, que a gente possa nessa noite, seja o que for que está passando na sua mente agora, dar lugar para o Espírito Santo de Deus revelar o seu coração e que você receba essa palavra. O teu passado, ele não te define. Aleluia. O que eu tenho diante de você é muito maior do que ficou para trás. Deus não nos chama para viver um passado, para reviver o passado, mas para romper com ele e viver o novo que ele tem preparado. Às vezes Deus, eu já falei sobre isso, Deus precisa nos parar. E Paulo, ele escolheu romper, com a culpa, romper com os erros que ele cometeu, romper com a antiga identidade. Um pouquinho antes do que a gente leu aqui, do versículo 13 e 14, ele fala de tudo aquilo que ele tinha sido, antes de que os olhos dele fossem verdadeiramente abertos. E ele fala, ele poderia se gabar de toda a trajetória dele, de tudo aquilo que ele era. E ele fala assim, olha, tudo isso eu tenho como perda, não tem valor nenhum. Porque eu entendi, o que o Senhor deseja de mim. Então, às vezes, a gente tem muitas coisas no nosso passado que, às vezes, a gente até se alegraria. Se alegraria em declarar que a gente foi isso, que a gente fez aquilo. Mas, quando a gente verdadeiramente entende o chamado de Deus para a nossa vida, isso não tem mais valor. Porque não é mais sobre nós. É sobre quem nós somos em Deus. Sobre aquilo que o Senhor tem para fazer através de nós. Aleluia. Então, romper exige uma decisão. Paulo disse, uma coisa eu faço. Foi uma atitude, foi uma decisão. Ele poderia ter passado o resto da vida dizendo, eu matei cristãos, eu não mereço ser usado por Deus. Quantos argumentos a gente tem na presença de Deus, Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu falei tal coisa, eu não posso ser usado. Como se a gente fosse garantir alguma coisa boa de nós mesmos. Como se a gente fosse merecedor de alguma coisa. Se a gente se achar merecedor de alguma coisa, a gente invalida o sacrifício de Jesus. Alguém já ouviu a expressão assim, fulano é tão bom, só falta aceitar Jesus. Como se só falta aceitar Jesus fosse pouco. Aceitar Jesus é tudo na nossa vida. O Senhor, Ele muda o nosso coração, Ele muda o nosso caráter, Ele muda a nossa forma de pensar, Ele muda nossas perspectivas de vida, Ele transforma a nossa maneira de viver. Os nossos olhos, eles são abertos. Amém? Mas Ele disse, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Não é que Paulo tenha perdido a memória. Ele não se esqueceu, Ele não perdeu a memória de tudo que ele tinha feito. Mas ele decidiu não deixar que o passado controlasse o presente dele. E é nisso que a gente peca. A gente fica remoendo os pensamentos, remoendo discussões, remoendo situações, e a gente fica paralisado. A gente dá controle para o nosso passado dominar o nosso presente. E é isso que a gente acabou de ler. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Glória a Deus. Então, a gente não pode mudar o que aconteceu. Mas a gente pode decidir não viver mais aprisionado a isso. Romper com o passado é uma decisão diária. Romper com o pecado que nos prende. Com as palavras que nos feriram. Com os traumas que nos paralisaram em outros momentos, com o medo de errar de novo. Quantas vezes, a gente deixa de fazer o que Deus nos pede por medo de errar. A gente está paralisando a obra do Senhor na nossa vida. Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. E é Ele que vai governar as nossas ações, as nossas atitudes, a partir do momento que a gente der liberdade. A gente não pode decidir se posicionar achando que a gente nunca mais vai errar. Isso é mentira. A gente vai cometer erros.
mas não os mesmos erros. A gente vai avançar para uma novidade de vida em Cristo. O novo, ele é assustador, mas é o novo com Cristo. É novo no centro da vontade de Deus. Deus está nos dizendo hoje, não olhe mais para trás. O que eu tenho diante de você é novo. Glória a Deus. Viver o novo exige fé e foco. Aleluia. Paulo disse: prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial. O novo de Deus não está atrás de nós, ele está à nossa frente. Você não pode dirigir olhando o tempo todo para o retrovisor. Quem começou a dirigir recentemente é uma luta, né? Quando você olha o retrovisor, parece que você se perdeu. Não tem como a gente avançar, a gente ir para frente olhando pelo retrovisor. E às vezes não são lembranças ruins. Às vezes você fala assim, nossa, mas eu já vivi tanta coisa na presença de Deus. Nossa, já fiz tal coisa, já fiz tal coisa. E a gente viveu coisas extraordinárias. Experiências maravilhosas com o Senhor. Mas isso passou. O Senhor deseja revelar coisas novas. O Senhor deseja um nível de intimidade diferente. A gente não precisa ter saudade daquela presença que a gente teve, daquela comunhão que a gente teve em outro momento com o Senhor. O Senhor faz novas todas as coisas. Nem as coisas boas a gente pode se apegar. A gente precisa da liberdade. Espírito Santo, eu sei que o Senhor tem uma multiforma de agir. Eu sei que o Senhor tem coisas extraordinárias que a minha mente ela não consegue compreender. Eu quero viver algo novo com o Senhor. Eu quero desfrutar de uma intimidade diferente com o Senhor. Se revela ao meu coração, fala comigo, Deus. Me dá a tua palavra revelada, Senhor. Me dá ousadia no teu Espírito Santo. A gente não precisa sentir saudade do que a gente já viveu com o Senhor. O Senhor tem coisas novas. É rios de águas vivas que fluem do nosso interior. A palavra de Deus fala assim, já que vocês se despiram do velho homem, se vistam do novo. A gente toma ações na presença de Deus e a gente vai vivendo algo novo com Ele. Aleluia. Da mesma forma, você não pode caminhar para o destino de Deus enquanto olha para o que ficou para trás. O novo de Deus é uma nova identidade, um novo propósito, uma nova visão. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Glórias a Deus. Um exemplo, né, é José. Assim como Paulo, né, ele não se apegou às coisas passadas que ele viveu. José é um exemplo muito forte, né. Ele foi traído pelos irmãos, o Senhor deu um sonho para ele, uma visão. E ele foi abrir esse sonho com quem não estava preparado para entender. E aí ele foi perseguido pelos irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi preso, ele sofreu várias injustiças. E no momento que ele teve a oportunidade de encontrar com os irmãos dele se ajoelharam diante dele. Ele podia estar amargurado, irmão. Ele podia tentar ser um justiceiro. Ele podia fazer tantas coisas. E ele fala algo extraordinário. Ele fala assim, vocês intentaram fazer o mal para mim, mas o Senhor reverteu em bênção. E José, ele foi o libertador, ele foi um resgate para aquele tempo de seca, para aquela nação. O Senhor usou tudo aquilo de ruim que tinha acontecido com ele, para fazer ele governador do Egito. Se ele tivesse se deixado dominar pela amargura, nunca teria chegado ao palácio. Mas ele escolheu perdoar e seguir acreditando no propósito de Deus. Gênesis 50, 20. Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje.
Essa foi a declaração. Ele não falou sobre ele. Ele não falou assim, não, vocês não sabem o que eu passei, que eu fiquei no poço, depois eu fui vendido, e eu fui judiado, e aí a mulher me perseguiu, eu fui preso de novo. Nada disso. Não era mais sobre ele, mas sobre o propósito que o Senhor revelou ao coração dele. E ele sabia que tudo que ele tinha passado de ruim tinha um propósito. E isso fez com que ele avançasse, ele não ficou preso ao passado dele. José rompeu com a dor do passado e viveu um novo plano de Deus, tornando-se um governador e salvador de uma nação inteira. Romper com o passado não é esquecer, é se libertar. Glória a Deus. Aleluia. É olhar para trás e dizer, isso me feriu, mas não me define. Isso aconteceu, mas não me paralisa. Eu caí, mas Jesus me levantou. Aleluia. Paulo rompeu, José rompeu. E hoje Deus está nos chamando para romper também. Amém? O novo de Deus começa quando você decide parar de olhar para o ontem e começa a caminhar para o propósito dele hoje. Talvez o nosso passado ele tenha trazido marcas. Mas o Senhor quer nos apresentar um futuro de graça, perdão e poder de Deus. Aleluia. Esses dias de madrugada, o Senhor estava ministrando algo no meu coração. E Ele me falou essas coisas aqui, e eu fiquei, meu Deus. A cruz, ela é suficiente, irmãos. A cruz, ela é suficiente. E a gente precisa viver com essa convicção. O sacrifício de Jesus pela nossa vida, ele é suficiente. A gente não precisa mais esperar mais uma pregação, mais uma mensagem, mais uma oração, mais um profeta. A gente não precisa esperar mais um sonho para confirmar. A gente não precisa mais esperar. O Senhor, Ele já declarou ao nosso respeito. Ele selou com o sacrifício dEle. Ele está consumado. Agora a gente precisa decidir viver isso. A nossa parte é tomar a decisão a respeito da vontade de Deus. Senhor, eu entendi que é isso que o Senhor deseja de mim. E a gente precisa avançar. Sem estar preso, sem estar preocupado. A gente vai ter dias maus, a gente vai ter dificuldades. Eu não estou pregando aqui sobre o mundialice, que nada acontece de errado. Não é sobre isso. É igual a gente deu o exemplo de José. É que diante do propósito de Deus revelado ao nosso coração, a gente não vai ficar mais paralisado. O passado, ele não vai mais governar a nossa mente, nossos pensamentos, e a gente ficar remoendo o que passou. Passou. O Senhor faz novas todas as coisas. O que ainda nos prende hoje? É um erro, uma culpa, uma decepção. Hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo, chegou a hora de romper. No início da noite, a gente ouviu a ministração, né? Rompendo em fé. Rompendo em fé. Hoje o Senhor nos faz um convite, né? Para celebrar, para a gente romper com o passado e celebrar essa nova vida em Cristo. E a gente precisa tomar essa decisão. Senão a gente vai passar mais uma noite, mais um culto, mais uma palavra. Assim, nossa, a palavra foi bênção, mexeu comigo, Deus falou comigo, me respondeu. E agora a gente precisa tomar a decisão. A gente precisa se levantar no Espírito Santo de Deus e ir ao encontro, ao chamado. Coloca o Filipenses 3, 13, 14 de novo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa é a decisão que a gente precisa tomar nessa noite. Prosseguir para o alvo. É o céu, é a eternidade. Onde as coisas que querem nos transtornar, nos aprisionar, é problema, é dificuldade, é doença, é enfermidade. É uma tanteira de coisa.
que quer fazer a gente ficar aqui, ó, cheio de coisas terrenas. E o Senhor está nos chamando para ir, ó, de encontro ao chamado celestial de Deus. Coisas eternas. Ele quer que a gente viva em prol de coisas eternas. E a gente vai fazer coisas terrenas, sim. Mas não vai ser mais pelo resultado terreno apenas. Vai fazer com entendimento de que o Senhor nos chamou. O Senhor liberou uma nova vida ao nosso respeito. E a gente precisa caminhar. O Senhor, Ele não vai fazer tudo por nós. Ele deseja. Ele por Ele faria. Mas daí não teria sentido. A gente precisa tomar essa decisão, esse posicionamento. Aleluia. O tempo da culpa acabou. O tempo do medo, o tempo da vergonha acabou. O tempo da estagnação acabou. Chega de deixar o passado controlando o seu presente. O autor da vida está dizendo: deixe para trás o passado e siga para a nova vida com Cristo. Deixe o velho para trás e avance, em nome de Jesus. Apocalipse 21, 5. Aleluia. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. E ele acrescentou: estava escrito, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aquele que estava onde, gente? Assentado no trono. Ele disse: veja, eu estou fazendo coisas novas. Eu farei novas todas as coisas. Isaías 43, 18 e 19. Aleluia. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não percebem. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. A gente pode ter chegado aqui com áreas na nossa vida deserto, irmãos. Secas. Sem perspectiva de vida nenhuma. E o Senhor está declarando para a nossa vida nessa noite. 18 novamente, por favor. Esqueçam o que se foi e não vivam no passado. 19. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia. Vamos colocar de pé?